gestão do tempo. Ó, só voltando aqui. Porque a gestão do tempo, não existe gestão do tempo, existe gestão no tempo. Porque quando a gente fala de gestão no tempo, a gente está falando de gerenciar as nossas energias, ou seja, a nossa energia e a nossa atividade e a nossa produtividade. Porque a gente fica observando muitas pessoas, elas conseguem fazer algumas coisas em um curto período de tempo e onde muitas pessoas elas luta e não conseguem sair do lugar. E quando elas ouvem algumas pessoas, porque no início eu vi assim, as pessoas diziam assim, você pode crescer 3 vezes mais ou 10 vezes mais, você pode avançar. Eu pensava que isso era um jargão, né? Mas na verdade você pode avançar e você pode crescer e você pode conquistar muitas coisas em um curto período de tempo. Em um curto período de tempo, você pode acelerar o processo. Então, para você acelerar esse processo, você tem que encurtar o caminho. Existem algumas formas de você encurtar o caminho e você fazer muitas atividades em um dia e ter uma produtividade muito grande. Porque muitas pessoas elas perdem tempo, né? Elas perdem tempo e elas ficam dizendo assim, o dia passou e eu não consegui fazer nada do que eu pensei. Então por quê? Porque muitas vezes a gente está gastando a nossa energia naquilo que não vai trazer recompensa. Porque em média uma pessoa ela passa só no celular em média 5 horas por dia. Em média 5 horas por dia é uma média de uma pessoa passar nas redes sociais, no celular. Se essa pessoa ela estiver trabalhando, e muitos não fazem isso, e muitas pessoas elas estão aí gastando o seu tempo apenas correndo o dedo aí no feed de notícia, vendo as pessoas ganhar dinheiro e elas não ganham um centavo e elas ficam até brava em ver as pessoas, olha, em dizer alguns anúncios, como você pode ganhar dinheiro, como você pode ganhar tanto em um mês. Para muitas pessoas elas acham que isso é impossível, é apenas coisa da internet. Mas por que que isso acontece? Então, quando eu comecei a estudar a respeito da gestão do tempo, a gerenciar as atividades, então você vai ver que não é apenas a sua atividade que você tem que gerenciar, que nós temos que gerenciar. Nós temos que também que gerenciar as nossas energias, né? A nossa energia. Porque o mais importante é a nossa energia. Então, se nós não soubermos canalizar essa energia, então não tem como nós sermos pessoas produtivas e não teremos motivação para exercer algumas habilidades para que nós possamos a estar executando algumas tarefas. E isso é importante porque quando eu estava lembrando a questão da gestão do tempo, eu estava me lembrando quando eu morava só e que eu tinha que ir para o trabalho, numa empresa que eu trabalhei, e a gente tinha apenas 1 hora de almoço. E nessa hora de almoço eu tinha que vir de ônibus e chegar em casa, fazer minha comida, almoçar e voltar para o ponto na hora certa. Então, como que eu conseguia chegar em casa, tomar banho, fazer comida, almoçar e voltar para o trabalho? E voltando disso, eu via pessoas que elas voltavam para o trabalho com fome. Olha só. Então eu vi isso acontecer, pessoas que voltavam para o trabalho com fome, porque em casa as suas esposas não tinham feito a sua comida no horário. Olha só que absurdo. Então, como eu levava café e alguns lanches, alguns iam lá no meu local de trabalho para tomar café.
porque eles não conseguiram almoçar por causa desse período de tempo. Então observe bem, eu ficava observando, mas como que eu sozinho, eu consegui chegar em casa, fazer minha comida, tomar banho, almoçar e voltar para o trabalho. Mas observe bem, aí eu estava pensando, porque eu já estava fazendo esse tipo de gerenciamento do meu tempo. Por quê? Porque quando eu saía para o trabalho, antes de eu sair para o trabalho, eu já deixava ali as comidas, tudo medida, já tudo nas suas vasilhinhas, já deixava organizado, eu já deixava as panelas que eu ia usar, que eu ia utilizar, eu já deixava elas em cima do fogão, já deixava tudo preparado. Então, quando eu vinha para o almoço, rapidamente, eu já ali manipulava os alimentos. Enquanto eu estava tomando banho, ali o alimento já ficava preparando. E quando eu terminava, então eu já ali esperava alguns minutos, minha comida já estava feita em pouco espaço, e almoçava e voltava para o ponto de ônibus com a barriga cheia e comendo uma comida quente e tomando um belo banho. E como muitas pessoas com as suas esposas em casa, voltava para casa sem, ou melhor, para o trabalho, sem se alimentar. Então olha só como que é importante, por quê? Isso, quando eu estudando a respeito disso, eu já estava fazendo isso sem ter esse conhecimento sobre a gestão do tempo. Então você consegue fazer coisas que as pessoas ficam observando que você faz e eles não conseguem. Então olha só. Mas por quê? O mesmo tempo que Deus dá, o mesmo tempo que Deus dá para um empresário, é o mesmo tempo que Deus dá para um mendigo. É o mesmo tempo. São 24 horas. Mas o que faz a diferença é o que você faz nessas 24 horas. Essa é a grande diferença. Porque existe algumas distrações que nos impedem de alcançar esse tipo de alguns objetivos nas nossas vidas. Que nós entramos no ano, principalmente nesse ano que nós estamos iniciando, onde as pessoas fazem os seus planejamentos, né, principalmente aqueles que gostam de ir para a igreja, né, assim como eu, mas eu não fico preso apenas em fazer um planejamento para 12 dias e ir lá orar, pedir a Deus, e esquecendo que eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer esse planejamento e segui-lo à risca para me poder conquistar. Então tem muitas pessoas que ainda não compreenderam sobre isso. E elas ficam o dia inteiro dentro de casa, pisam para um lado e para o outro e não conseguem fazer as suas tarefas. E quando chega a noite, ainda estão cansadas e não têm energia. Então como que é possível você conseguir fazer algumas coisas na sua gestão do tempo? O primeiro ponto, para nós entendermos sobre a gestão do tempo, ou a gestão do tempo, é que nós temos que nos organizar. Nós temos que aprender a nos organizar. Porque quando eu chego no meu local de trabalho, a primeira coisa que eu faço é limpar o meu local de trabalho. É o ambiente onde eu vou trabalhar. A primeira coisa que eu faço é tirar todos os empecilhos e fazer uma limpeza. Então, quando eu chego limpo, porque anteriormente eu deixava isso para fazer depois, mas agora, aprendendo a respeito disso, eu chego no ambiente e já limpo logo. E quando eu finalizo, faço a mesma coisa. E quando eu trabalho na construção civil, isso é tão importante que você abre portas para mais oportunidade. Porque eu trabalhei também com um cidadão que ele tinha essa mesma preocupação minha. Quando nós chegarmos no local de trabalho, antes de iniciar o serviço, nós já fazíamos uma limpeza no ambiente e quando nós finalizava, nós fazíamos novamente mais uma limpeza, parava uns minutos antes para fazer uma limpeza no ambiente, porque quem trabalha com construção civil sabe a bagunça que faz. Então nós já deixávamos o ambiente todo limpo para quando nós chegarmos no dia seguinte e já estava aí pronto. Temos aqui a Cássia. Amém. Então temos aqui mais uma pessoa participando, levantando a mão, que Deus abençoe.
Nós estamos falando sobre a gestão do tempo. Nós já temos aqui 10 minutos que iniciamos sobre esse assunto. E o assunto principal que nós estamos falando aqui, iremos falar sobre a gestão do tempo. E a segunda parte vamos falar como você classificar os seus três tipos de amizade, suas três amizades. Como você vai observar esse conteúdo que eu vou estar passando para você. É a gestão do tempo e os três tipos de amizade. A paz do Senhor, irmã Cássia. Olha só, quando nós falamos de amizade, mas para não misturar as coisas, eu quero dar aqui continuidade sobre a gestão do tempo. Esse programa que eu estou fazendo sobre a gestão do tempo é uma mentoria para líderes. É a jornada dos campeões. Porque quando nós aprendemos a gerenciar o nosso tempo, as nossas atividades no tempo, nós vamos conseguir ir muito longe. A irmã Cássia está dizendo que está sem fone. Está sem fone. Olha só, observe bem. Mas está dando para sair o som aí? Você está ouvindo, irmã Cássia? Está ouvindo o som? O áudio está saindo bem? Ou você está preciso? Eu estava falando a respeito disso porque quando você for aí quando você baixa esse aplicativo do Zoom, ele tem 5 ícones aqui embaixo e você pode olhar nele e você vai observar algumas funções que pode estar te ajudando. Vamos lá. Mas Oi? o que me fez ouvir direitinho na questão do aplicativo, tá ouvindo? Tô ouvindo. Lá no aplicativo também, quando a gente aperta para ativar o áudio, ele aparece a opção lá, né, do aplicativo da gente Usar o fone, né? dar a voz só uma vez. Isso, permitir, negar e a opção do áudio. Aí tem as 3 opções. Aí eu apertei, no caso, na do meio, foi que saiu o áudio. Naquela vez que eu falei contigo, eu te falei que eu tava Isso. sem o áudio, sem ouvir. Aí não ativei, né, a princípio não foi no fonezinho aqui, né, ativar o áudio. A gente aperta em cima, ele aparece 3 opções. Aí apertar no meio, para poder ativar o áudio. Aí te ouve. É Ele não isso. vai diretamente. Vai depois que a gente ativa. Aí o som sai. Aí não há necessidade, né, Isso. de pôr fone de ouvido. Porque é igual quando a gente abaixa um aplicativo, né? Tem a opção Isso. de você Ela conseguiu. obter, né? Acessar. Uhum. Ah, Conseguiu. Ok, então. ok. Obrigado. Então vamos dar continuidade aqui. Eu estava falando sobre a questão de gerenciamento do tempo. Por quê? Isso é importante. Quando eu comecei a fazer essas aplicações, são alguns detalhes que nós vamos observar que faz muita diferença para nossas vidas. Então, tanto para o nosso corpo físico, como para a nossa mente, como para nossas atividades. Isso é tão importante, a alegria que dá para a gente quando você coloca assim as suas atividades do dia e quando você finaliza o seu dia, que você conseguiu seguir à risca tudo aquilo que você colocou. Isso é importante demais. E você vai ver, vocês vão ver a alegria que dá quando você consegue fazer as atividades que você colocou para conseguir fazer. E quando você faz, isso é muito importante. Por quê? O ano passado, eu coloquei uma meta de ler 30 livros. 30 livros. E eu fechei o ano lendo 37 livros. Olha só, lendo 37 livros. E eu trabalho como qualquer outra pessoa. Tenho família. Isso é tão importante porque as pessoas dizem assim, a maioria das pessoas ele diz assim, é porque eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho esposa. Então a gente coloca um bocado de empecilho para a gente não conseguir e não fazer as tarefas que a gente tem que fazer. Por quê?
Ninguém vai fazer isso por nós. Nós que temos que fazer. Então, nesse período de ano, então eu consegui ler 37 livros, eu consegui montar 2 cursos de minha autoria, que já está numa plataforma. Montei 2 cursos. Olha só, aprendi 3 novas habilidades. Olha só, aprendi 3 novas habilidades. Olha só, dentro de um ano, consegui comprar algumas coisas e sem dever nem um centavo. Então, quando eu fiquei observando as conquistas que eu tive em um curto período de tempo, umas conquistas que eu levaria no mínimo 3 anos para conseguir, eu consegui em um curto período de tempo. Isso tanto faz na parte financeira, como na sua parte espiritual, como na parte. Porque nós temos que aprender a trabalhar todas as partes. Nós temos que aprender a trabalhar a nossa parte física, nós temos que aprender a trabalhar a nossa parte espiritual e nós temos que aprender a trabalhar a nossa parte mental, né? A nossa mente. E quando nós aprendemos a trabalhar isso, a parte financeira ela vai ganhar. Por quê? Você vai conseguir gerenciar tudo. Você vai conseguir gerenciar desde o seu centavo. Lá na empresa que eu trabalho, eles até ficam observando, porque às vezes eles colocam ali alguns a bônus e eu procuro de onde que está vindo esse dinheiro, né? De onde que vem? Porque eu quero monitorar para onde vai qualquer centavo meu, eu monitoro, tanto a entrada dele como a saída, né? Eu faço esse monitoramento para poder ter esse controle. E eu faço em tudo, né? Tanto faz em qualquer tempo do dia que eu for fazer, eu faço tudo à risca. Isso é importante. É quando nós colocamos essas metas. Por quê? A gente não vai ficar a mercê do tempo. Você vai aprender a utilizar o tempo. Você vai aprender a utilizar o tempo. Porque quando a gente. E nós vamos aprender, quando nós vamos passar para a parte da amizade. Quando nós passar para a parte da amizade, nós vamos ver quanto tempo nós gasta em amizades que não traz benefício. Ela pode trazer benefício, mas na sua classe, no seu nível. Então nós vamos aprender como que vamos utilizar esses relacionamentos. Esses relacionamentos. Olha só a importância que nós temos que observar. E principalmente porque todos nós somos líderes. Nós temos que ser líderes, principalmente das nossas vidas. Porque quando nós somos líderes das nossas vidas, nós temos que. Porque o próprio Deus, quando ele fez o homem, ele deu para o homem esse poder de domínio. Então nós temos que aprender a dominar, né? Ter esse domínio. E o primeiro domínio que nós temos que exercer é sobre nós mesmos. É sobre nós mesmos nós temos que aprender a ter esse domínio sobre nós mesmos. Porque quando nós aprendemos a nos dominar, quando nós aprendemos a nos dominar, muitas pessoas dizem que isso é incapaz. Por que é incapaz? Você encontra nas Escrituras Sagradas, lá em Gálatas, no capítulo 5, o versículo 22 a seguir, você vai ver lá uma lista. Uma lista onde o próprio Deus, através do apóstolo Paulo, ele ensina que nós temos que ter esse domínio. Nós temos que aprender a ter domínio sobre o nosso corpo físico. Você vai ver lá uma lista. Nós temos que ter domínio sobre a nossa alimentação. Nós vamos ter que ter domínio sobre tudo isso. Isso não é responsabilidade de Deus, a ter esse domínio, esse gerenciamento. É responsabilidade nossa, né? Nós temos que pedir a Deus para Ele nos ajudar a cumprir o nosso papel. É esse o nosso objetivo, não pedir para que Deus faça isso por nós, que Ele venha fazer esse milagre. Então muitas pessoas estão perdendo o seu tempo, infelizmente. Então observe bem, porque quando ele falou até para o próprio Caim, quando ele falou a respeito do pecado, Deus falou para Caim, está sobre ti o domínio. Está sobre ti o domínio. Então, por que ele fez isso?
Cássia, cadê o rosto? Você não está... Deixa eu só observar aqui. É o bate-papo. Ah, É porque eu não ativei a câmera. É porque eu tô com a toalha na cabeça aqui, que eu tomei banho ainda agora. ah, Aí eu tô aqui confortável, então por isso que eu não ativei a câmera. não, tranquilo. Então vamos lá, dar início aqui. Eu pensei que tinha alguém que não estava me vendo aqui. Olha só, eu estava falando sobre essa questão do domínio que até o próprio Deus falou para Caim, que estava sobre ele o poder de ter esse domínio, porque ele fez aquele ato com o irmão dele. Por que ele fez aquele ato? Porque ele não teve esse controle emocional. Porque muitas pessoas, elas estão dentro da igreja e elas se esquecem que elas são corpo, elas são alma, espírito e corpo. Então nós somos um ser tricotômico ou tripartido, que nós agimos nessas três esferas. Nós agimos nessas três esferas, do corpo, da alma e do espírito. Então, se nós não soubermos a utilizar, a viver, melhor dizendo, nessas três esferas, então louvo a Deus pela vida de vocês que estão aí nos acompanhando, porque tem muitas pessoas que elas... Porque o próprio Jesus diz assim, ó, o espírito já está pronto. Ou seja, o espírito, o seu espírito, ele já está pronto, porque ele veio diretamente de Deus. Agora, o que precisa ser trabalhado? O que precisa ser trabalhado é a minha alma, ou seja, a minha mente e o meu corpo. Esses têm que ser trabalhados. Por quê? Porque é no meu corpo que eu vivo. Ou seja, é no meu corpo que eu vivo. E se eu não cuidar do meu corpo, aonde é a minha casa, aonde eu vou fazer as minhas atividades, aonde eu vou exercer as minhas funções, é através dele que eu vou manifestar na terra aquilo que Deus quer. É através do corpo que eu vou manifestar tudo isso. E se eu não souber a cuidar dele, porque o próprio o apóstolo Paulo fala que nós temos que apresentar o nosso corpo diante de Deus, um culto racional diante de Deus com o nosso corpo. E nós temos que transformar a nossa mente, renovar a nossa mente e não conformar com este século. Não nos conformar com este século. Então, quando nós falamos sobre conformar com este século, é onde as pessoas estão sendo dominadas. Por exemplo, hoje eu abri uma exceção para gravar essa aula, mas geralmente na segunda-feira eu não gosto de estar utilizando redes sociais. Eu não gosto de estar usando redes sociais. Então eu tiro o dia da semana que eu não uso redes sociais de forma alguma. Tem dia da semana que eu não uso redes sociais, eu não uso telefone. Então eu tiro o dia da semana para isso. Então isso é o quê? É não conformar com este século, porque eu tenho que dizer para mim mesmo que eu tenho domínio sobre isso. Porque tem pessoas que dizem, se eu passar um dia sem telefone, o mundo acaba. O mundo acaba para muitas pessoas. Então por quê? Estão sendo dominados por estas coisas. Tem causa mais importante do que isso. Então nós temos que entender a respeito disso. Quando a gente fala de gerenciar o tempo, gerenciar as nossas atividades, isso está falando muito da nossa energia. Porque tem muitas pessoas que estão gastando a sua energia com coisas que estão trazendo entristecimento para o seu coração. Uma palavra que ela ouviu, aquilo já desmotiva ela, já tira ela do foco. Ou seja, ela já está fora do tempo. Talvez alguma pessoa estava até animada para fazer alguma coisa, mas ela ouviu uma palavra, ela já se desanima totalmente, ela desanima. Por quê? Ela canalizou. Então vamos falar aqui como que funciona a mente do ser humano, a nossa mente, para que nós possamos exercer essas funções de gerenciamento. Primeiro nós temos que aprender a fazer isso aqui, na nossa mente.
Esse gerenciamento nós temos que aprender a fazer ele na nossa mente. Quando nós fazemos ele, nós conseguimos fazer através do corpo, que são nas atitudes. Então a nossa mente, ela funciona basicamente em duas esferas. A mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é a parte inferior, nós chamamos ela a parte inferior, aonde nós temos o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. Onde nós temos os 5 sentidos. Esses 5 sentidos, as pessoas estão movidas mais pelos 5 sentidos. E elas canalizam as informações, os eventos, através dos seus 5 sentidos. E nós temos a mente superior. A mente superior é aquela que trabalha automaticamente. Onde nós temos aí a percepção, se você estiver escrevendo, melhor ainda, nós temos aí a percepção, nós temos a razão, o raciocínio, nós temos a memória, nós temos imaginação, nós temos intuição. Olha só, e nós temos intuição. E nós temos vontade. Então são 5 faculdades superior. Essas 5 faculdades superior da parte subconsciente. A nossa mente, a mente subconsciente, é aquela que trabalha automaticamente. Ou seja, a mente consciente, ela capta as informações ou os eventos através desses sentidos, dos 5 sentidos, e ela traz para a mente subconsciente, onde ela faz o processamento, e a mente subconsciente, ela age automaticamente. Ou seja, por quê? Então nós temos essa capacidade de peneirar. Porque o apóstolo Paulo diz assim, ó, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, ele aprendeu e ele nos ensina que quando vem algo, eu tenho essa capacidade de receber ou de rejeitar. Eu tenho a capacidade de receber ou de rejeitar quando eu ouço algo ou quando acontece algo comigo. Eu posso ressignificar esse acontecimento e mudar todo o sentido. Né? Por quê? Por exemplo, quando a pessoa trata o outro mal ou fala mal do outro, a pessoa fica triste e ele não tem mais produtividade. Então, o seu dia já desfigura, vamos dizer assim. O seu dia já não é mais produtivo, porque ele ouviu alguma coisa. Então, ele deixou que isso passasse e tomasse... Porque isso, quando nós... O que é? Isso vai transformar esse sentimento, a forma que nós sentimos as coisas, isso vai transformar em emoção. E vai ficar algo automático. Vai se tornar em emoção. O que é uma emoção e um sentimento? Observe bem. O sentimento, ele acontece de fora para dentro. Isso é sentimento. É quando você recebe algo e traz para dentro de você. Agora, o que é emoção? Emoção é de dentro para fora. É a forma que você age, impulsionado por aquilo que você está sentindo. Isso nós chamamos de emoção. E essas emoções é que está fazendo com que as pessoas elas vivam. Então, tudo é um mecanismo que está trabalhando dentro do ser humano, dentro de você. E por isso que tem esse grande conflito. Então, o maior conflito que nós temos é conosco mesmo, porque não sabemos gerenciar nada disso que está acontecendo conosco. E é por isso que a nossa produtividade, ela cai ou ela se eleva, ou ela cai ou ela se eleva, dependendo da situação. Então, nós não precisamos de circunstância para ser produtivo. Olha só, nós não precisamos de circunstância.
Porque nós temos essa capacidade de modificar as circunstâncias. Porque o ser humano, ele é o único que tem esse poder de mudar o seu ambiente. Os animais não. Os animais, eles já têm a sua camuflagem, já tem a seu modo de se adaptar ao ambiente. Mas o ser humano, ele tem esse potencial de modificar o ambiente. De modificar o ambiente. Quando eu falo nesse assunto, eu lembrei de um acontecimento, de uma história de um japonês, que o cara, ele tinha um pedaço de terra, e nessa terra dele tinha muito pedregulho, tinha muita pedra. E ali ele não dava muita atenção para aquele local. E aquele homem chegou e observou, e ele pediu se ele poderia trabalhar naquele pedaço de terra. Aí o dono da terra disse assim, mas como que você vai trabalhar num pedregal desse? Não tem sentido. Ah, mas se você quiser, pode fazer o que você quiser desse pedaço aí. Então o que aquele homem pegou? Ele cercou aquele pedaço de chão e ele começou a trazer entulho, a trazer terra. E ele foi aterrando, ele foi aterrando, foi aterrando. E ele transformou aquele lugar de pedregulho, ele transformou em uma grande lavoura. Olha só. Então o ser humano, ele tem a capacidade de mudar o ambiente dele. Enquanto aquele proprietário, para ele aquilo não valia nada. Um pedaço de terra, só tem pedra. E quando ele olhou, ele viu o grande benefício que aquele homem fez naquele pedaço de terra. O mesmo local e as pessoas com visões diferentes. Então eu e você, nós temos essa capacidade de modificar o ambiente. Então quando nós falamos dessas atividades, então como que você, primeiramente você tem que trabalhar a sua mente. Trabalhar a sua mente. Porque quando você trabalha a sua mente, então você vai começar a entrar em ação e a fazer, a realizar. E você vai começar a realizar. Então, o que eu ensino muito? Para que a gente possa... Porque você pode fazer o seu planejamento semanal, você pode fazer o seu planejamento diário, você pode fazer... Porque muitas pessoas, elas não fazem planejamento de nada. Elas não fazem nenhum tipo de planejamento. E Deus, olha só, então o que nós falamos, Deus tem um plano na sua vida. Não é assim que nós utilizamos a nossa linguagem? E por que nós não fazemos estes planos? Lá em Isaías, no capítulo 55, se não me falha a memória, ele diz que sabe qual é os pensamentos que tem a nosso respeito. E é pensamento alto. Então, a mesma energia que você gasta pensando pequeno, você gasta pensando grande. Então, quando você começa a trabalhar esse tipo de atitude na vida, você vai ver a grande transformação. Então, como que nós vamos gerenciar a nossa atividade no tempo? Então, número 1, nós temos que aprender a escrever. A escrever. Então, compre um caderno. Compre um caderno e comece a escrever. Então, quando você escreve, você está afirmando, você está trazendo para a realidade. E quando você executa, então você está trazendo para a prática e se torna uma pessoa sábia. Então, quando você, geralmente, se você não tem essa prática, porque tudo começa dessa forma, você tem que começar nas atividades. Você tem que começar a fazer tarefa. Quando você aprende, porque eu tinha muito, ainda tenho, mas eu tinha mais ainda problema de esquecimento. Nossa, mas eu esquecia de muita coisa. Então o que eu fiz? Quando eu fui fazer um curso a respeito disso, então o professor falava para nós, então eu passei quase 3 anos escrevendo tudo que eu fazia durante o dia. Tudo. Até se eu tivesse um sonho de noite, quando antes de eu dormir eu escrevia tudo, em detalhe. Todo dia, todo dia. E aí quando eu fui pegando a manha da coisa, então eu comecei a alongar os dias. Então eu, por exemplo, eu não escrevia hoje, eu deixava para escrever nos outros dias. Aí eu conseguia escrever os 2 dias em detalhe. Aí eu fui acrescentando. Eu cheguei no nível que eu consegui chegar até
8º dia escrevendo tudo em detalhe, o que eu fiz e o que aconteceu. Até um sonho que eu tinha de noite, eu consegui escrever, captar tudo durante os 8 dias atrás que aconteceu, eu consegui escrever em detalhes. Então, quando eu cheguei nesse nível, aí eu parei de fazer isso, porque isso já virou automático. Eu falei para você, isso já fica automático na sua mente. Então, esse problema de esquecimento, ele praticamente desapareceu. Mas eu ainda preciso aprimorar mais. Então, eu desenvolvi outro meio para mim poder não esquecer de muita coisa. A fazer empilhamento. O que é fazer empilhamento? É você usar um hábito que você já tem para você aprimorar outro. Você aprimorar outro. Por exemplo, se você esquece de fazer algo, esquece de fazer alguma coisa, você pode fazer aquilo que você esqueceu através daquilo que você mais lembra, ou seja, associação. Você faz esse tipo de associação. Por exemplo, quando você lembra de um nome de uma pessoa que você não consegue lembrar. Então você lembra o nome de uma cidade ou de outra pessoa para você lembrar do nome daquela pessoa que você quer. Você faz associação. Então, o empilhamento é quando você traz a lembrança de algo que você precisa fazer usando aquilo que você já faz. Mas isso entra na parte do hábito. Mas isso é válido. Então, para nós termos para nós entrarmos na segunda parte, para nós termos esse gerenciamento, nós temos que fazer o quê? Nós temos que aprender a escrever as suas primeiras tarefas do dia. Então, como que é a sua rotina? Você escreve a sua rotina. Então, por exemplo, você vai e levanta cedo. Eu vou dar aqui um exemplo para você. Você pode pegar uma folha de caderno, papel como essa, e você começa a escrever. Segunda, terça, os 8 dias da semana. Você coloca lá. Você para um dia da semana, principalmente no domingo, por exemplo. Você pode fazer esse levantamento de tudo que você vai fazer durante a semana até no 8º dia. Então você vai colocar em detalhes. Tal hora você vai fazer isso, tal hora você vai fazer isso. Tá? Por exemplo, vou para a academia. Vou para a academia, então eu coloco. Então, se eu trabalho, eu entro 6 horas no serviço, eu fiz muito isso. Esses dias eu passei aí passei 3 meses indo para a academia e é assim que eu fazia. É assim que eu fazia, porque eu desenvolvi a minha mente, porque geralmente eu aprendi a praticar exercício físico mesmo em casa, né? Mas eu digo, eu vou desafiar minha mente e o meu corpo de algo mais agressivo, mais agressivo, então eu fui para a academia. Mas só que eu entrava no meu trabalho 6h30, né? 6h30, 6h40. Então como que eu faço? Então eu comecei a levantar 4h30, né? 4h30 da manhã. Para mim 5h30 eu estar na academia. Então eu precisava ler, eu precisava fazer minha meditação e eu precisava fazer minha leitura. Então eu tinha que levantar 4h30 para me colocar. Então eu punha lá, segunda-feira, levantar 4h30 da manhã. Primeira tarefa do dia é orar, é meditar, ler uma porção da Bíblia, ler uma porção de um livro e ir praticar exercício físico. E depois ir para o trabalho. Então eu colocava tudo em detalhe. 6h40, 6h20. Então é assim por diante. Olha só. Então vamos lá. Então você pode fazer essas atividades. Então você pode ir escrevendo, vai colocando, vai colocando. Então quando você coloca tudo isso, você vai observar. Então acho que a transmissão aqui, não sei se ela vai cair, que eu nunca tinha olhado por aqui, por causa do tempo. Mas vamos lá. Então você pode colocar, mas novamente eu vou gravar, na próxima segunda vamos ter outra aula. Então olha só. Você pode fazer esse tipo de atividade, escrever tudo que você vai fazer durante o dia. Então você vai começar a executar.
eu vou para a igreja tal hora. Então você vai colocar executando. Porque quando você faz esse tipo de tarefa, então você não vai ter esse tipo de empecilho. Aí nós vamos entrar na parte das amizades. Você não vai deixar suas amizades porque você tem um compromisso, não com as outras pessoas, mas consigo mesmo. Você tem esse compromisso. Você tem compromisso consigo mesmo. E esse compromisso você vai ter que honrar. Aí é onde entra a parte das três amizades. Então vamos lá. Você tem um amigo, olha só, o amigo, você tem três tipos de amigo. Você tem que entender que você tem um amigo estratégico, olha só, um amigo estratégico. Você tem que ter um amigo estratégico. Você tem que ter um amigo íntimo e você tem que ter um amigo necessário. Não tem que ter um amigo necessário, ter um amigo íntimo e um amigo estratégico. Então, quando nós entendemos isso, nós não vamos estar gastando muito tempo com um amigo estratégico. Nós vamos estar gastando muito tempo com um amigo necessário. Então, nós vamos aprender a gastar o nosso tempo com esse tipo de amizade. Então, anote bem aí: amigo estratégico, amigo necessário e amigo íntimo. Esses três tipos de amigos. Jesus tinha três tipos de amigos. Ele tinha suas amizades, mas ele afunilou para três tipos, né? Três amizades. Então ele tinha essas amizades mais abertas, mas ele tinha essas amizades mais próximas. É onde muitas pessoas dizem assim: foi as amizades que te fez levar não sei para onde, foi as amizades que te destruiu, não, foi. Então nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Então por quê? Oi? Repete bem pra mim. É amigo estratégico, Sim. amigo necessário e amigo íntimos. E temos os amigos íntimos. Certo. Obrigada. Porque tem muitas pessoas que elas gastam o seu tempo com um amigo estratégico. E quais são esses amigos estratégicos? Então isso é importante demais. Eu vou dar aqui um exemplo. Na semana passada, eu precisava resolver um problema de um documento. Então eu não tinha acesso a esse documento. Então eu já lembrei logo desse tipo de amizade. Porque esses amigos estratégicos é aqueles amigos que você não precisa aprofundar um relacionamento com ele. Não tem essa necessidade de você aprofundar um relacionamento com ele. Mas só que eles é necessário, eles são um amigo estratégico. Então o que eu fiz? Então rapidamente eu lembrei desse momento. É que eu estou falando aqui para vocês. Aí quando eu lembrei, eu digo, já sei, amigo estratégico. Então eu já fui, mandei um WhatsApp para que ele pudesse entrar em contato com essa pessoa para poder me enviar esse documento. Então isso é tão importante que dentro de 1 hora ou foi 40 minutos, esse documento já estava na minha mão. Porque se eu fosse entrar em contato, aí a pessoa disse assim, não, ele não pode te dar o contato. Eu não tenho esse direito de te dar o contato. Mas eu entro em contato com ele, temos aqui a Cássia, e quando a gente não confia mais em ninguém, nós vamos chegar lá. Aí essa pessoa entrou em contato com essa outra pessoa e ela mandou para ela, porque a pessoa confiava nela, não tem intimidade comigo, mas tinha com ela. E ela mandou a documentação e ela me enviou. Ou seja, mas eu não tenho nenhum tipo de vínculo com nenhum dos dois, mas são amigos estratégicos. Então que você não pode abandonar, mas também você não pode estar aprofundando o relacionamento. Então você vai entrar em contato assim quando precisar. Então você vai manter esses relacionamentos com esse tipo de amizade. Então você vai saber qual é que você tem que se aprofundar mais e qual é que você tem que manter uma certa distância. Então você tem que saber esses três níveis para poder manter esse relacionamento. Porque senão você estará gastando o seu tempo mantendo relacionamento com quem não vai trazer resultado para a sua vida. Né? Então a irmã Cássia aqui disse, e quando a gente não confia mais em ninguém?
Não tem como, né? Não tem como. Porque se a gente tiver a nossa autoimagem, nossa autoimagem ela tiver já preparada, você não vai confiar na pessoa, você confia em você. Você confia em você, você tem que confiar no seu potencial de relacionamento. Era isso que Jesus fez. Jesus, quando ele estava na terra, ele se relacionou com os seus discípulos e os discípulos só vieram se converter de verdade depois da sua morte. Mas o relacionamento deles foi tão forte que eles começaram, vamos dizer assim, tocar o terror na terra. Por quê? O relacionamento deles com Jesus foi forte. Então, não foi eles que tocaram a vida de Jesus. Foi Jesus que tocou a vida deles. É tão tal que ele disse para Judas assim, ele disse, amigo, tu me traíste com um beijo. Ou seja, o potencial que Jesus tinha, a sua autoimagem preparada era tão forte que ele é que confiava. Ele não estava esperando confiança, mas o relacionamento dele era tão forte que aproximou o discípulo dele, de uma certa forma que eles morreram por ele. Então, esse é o nível. Então, você tem que acreditar no nível de relacionamento, porque é o relacionamento que vai trazer essa aproximação. É o relacionamento. Então, quando nós observamos, mas por que as pessoas sofrem? É porque ela se aprofunda em um relacionamento que não é para se aprofundar. E ela deixa de se aprofundar no relacionamento que ela tinha que se aprofundar. E quando ela entende esse tipo de amizade, essas amizades elas podem mudar de nível. Aquele estratégico ele pode se tornar necessário e o necessário pode se tornar estratégico. Então é você que vai ter que aprender a definir isso, a discernir. Porque tem muitas pessoas que elas gastam o seu tempo por causa das amizades. Elas gastam o seu tempo nas amizades. E, vamos fazer isso. E elas são induzidas pelas amizades. Porque elas não sabem. E o amigo necessário? Vamos falar agora do amigo necessário. O amigo necessário é aquele que ele vai para o seu aniversário. Porque você vai fazer uma festa e uma festa sem ninguém não tem como. Né? Então você vai fazer uma festa. Então há uma necessidade de pessoas a comparecer. E lá vai aparecer pessoas que você nem conhece. Vai aparecer o amigo do seu amigo, o amigo do seu amigo. Vai aparecer lá e você vai ficar feliz. Por quê? Você quer gente na sua festa. Você quer gente no seu aniversário. Você quer gente no seu evento. É? Então muitos líderes ainda não aprenderam isso a respeito disso. Né? Principalmente quando se fala da liderança. Alguém quer falar alguma coisa? Amém? Quer falar alguma coisa? Oi. Tem alguém com o microfone ligado? Se quiser falar alguma coisa, pode entrar aí. Fique à vontade. Então, eu estava falando aqui sobre o amigo necessário. Esse amigo necessário é aqueles que vai para a sua festa. Aparece lá e depois vai embora e pronto. Eles são amigos necessários. Que vão preencher a sua festa, preencher o ambiente. E você vai ter o seu amigo íntimo. O amigo íntimo é aquele que você gasta com ele. É aquele que você, por exemplo, eu tenho um amigo, ele mora em lugar, em cidade tal. Se eu não puder ir até ele, mas eu trago ele até a mim. Por quê? Quando eu estou com ele, eu me sinto à vontade, eu posso abrir o coração com ele. Jesus tinha esses três tipos de nível de amizade, onde ele poderia. Então você vê que tem até chama de amado, onde Jesus abria o coração para ele. Então nós vamos ter esse tipo de amizade, a amizade, o amigo íntimo. E o amigo íntimo, muitas vezes, não é o seu irmão. Olha só. Muitas vezes esse amigo íntimo não é nem aquele que está convivendo com você. Então, às vezes você vai encontrar pessoas que você quer desabafar,
e você precisa passar um tempo com ele. Esses são amigos íntimos, onde você abre o seu coração, onde ele puxa a sua orelha e aonde ele te dá um sermão e não vai fazer, e você não vai ficar magoado, porque você tem essas amizades, você está querendo, você precisa disso. Então são os amigos íntimos. Esses amigos íntimos é esses que você tem que gastar o seu tempo, a sua energia, você gasta o seu dinheiro para ir até onde ele, ou trazer ele aonde você, porque aqueles períodos que você passa junto vai trazer muito resultado para a sua vida, vai acalmar a sua alma, porque você vai ter a oportunidade de se abrir. Esses são amigos íntimos. Então, mas muitos dos amigos íntimos, eles também podem se tornar estratégicos. Então nós temos que ter muito cuidado a respeito disso. Eles podem mudar de nível, ou subir, ou mudar de nível. Então quem tem que saber disso é você, não são eles. E é por isso que muitas pessoas sofrem por não confiar em ninguém, porque elas não sabem esse nível de amizade. E elas estão gastando o seu tempo em lugar que não deveria gastar. Então isso é importante, porque nós temos que assumir o controle da nossa vida. Você tem que assumir o controle da sua vida. É porque quando nós assumimos o controle das nossas vidas, as coisas ficam totalmente diferentes. Você não vai ficar subjugado a seu patrão. Você não vai ficar subjugado a seu pastor. Eu quero ser bem claro. A sua liderança. É claro que nós temos que respeitar. Mas eu tenho que saber que eu tenho uma vida. Eu tenho as minhas responsabilidades. Eu tenho as minhas obrigações. As pessoas têm que entender que eu não estou disponível assim quando elas precisar. Mas só que a gente acha que o modo de servir é estar disponível o tempo todo. Tem muitas pessoas que estão se cansando porque elas dizem que tem que carregar as pessoas. Ah, eu tenho que carregar as pessoas. Então, por quê? Muitas pessoas estão sofrendo por causa de estão tomando a responsabilidade alheia e não estão cuidando da própria vida. Porque quando nós aprendemos, estão culpando também as outras pessoas pelo estado que a sua vida está. Elas culpam as outras pessoas. Ah, é por causa de fulano, como eu já disse no início. Ah, é por causa de ciclano, é por causa da... Isso é importante. Quando nós aprendemos isso, principalmente quando nós falamos a respeito da amizade, porque nós estamos vinculados a isso. Nós estamos vinculados. Então nós temos que aprender a tomar controle das nossas vidas. E nós temos que entender que nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade. E quem vai saber disso é você. Você não está disponível o tempo todo. Uma coisa que as pessoas não sabem usar é o não. Então nós temos que aprender a utilizar o não. O não é necessário. Porque as pessoas elas acham que para elas terem autoridade diante de algum ambiente, elas têm que fazer tudo. Nem tudo que você sabe, você deve fazer. Nem tudo que você sabe, você deve. As pessoas estão muito equivocadas, se oferecendo. Olha só, as pessoas estão se oferecendo. Nem tudo que você sabe, você deve fazer. E principalmente quando nós vamos tratar do lado espiritual, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, né? E elas estão fazendo tudo. Ah, ela é não sei o que da senhora, ela é não sei o que do jovem, ela é não sei o que do ciclo de oração, ela não sei o que, ela não sei o que, ela não sei o que, não sei o que. Ela está sobrecarregada. Porque ela acha que Deus está me dando essa missão, eu tenho que fazer tudo isso. Isso é uma mentira. Você tem que ser eficaz naquilo que você faz. E você só vai poder ser eficaz quando você mira num alvo. Você mira num alvo. Então nós temos que entender muito a respeito disso. Isso nós chamamos de gestão, porque muitas pessoas estão gastando o seu tempo no lugar que não poderia gastar. E quando o dia finaliza, elas olham para trás assim e não fez nada do que elas queriam fazer. Não conseguiu fazer nada. E a culpa é das pessoas? Não, a culpa é minha, porque eu não aprendi a fazer esse tipo de gerenciamento.
Temos aqui, ó, é isso aí. Então tem muita coisa que as pessoas têm que entender que você não está disponível o tempo todo. Porque você tem uma vida, nós temos que entender, as pessoas têm que saber que nós temos uma vida. Temos aqui a Thelma, amém. Estou preparando, estou aprendendo a fazer isso, a dizer não, a fazer de acordo com a direção de Deus e não por indução humana. É isso aí. Porque tem muita gente muitas pessoas, principalmente os pais, eles estão tomando a responsabilidade dos filhos. Olha só. E os filhos tomando a responsabilidade dos pais, né? Então nós temos que entender muito a respeito disso e saber aonde que é o seu lugar, onde que é o nosso lugar. Então quando nós aprendemos a fazer isso, nós vamos a cuidar da nossa, então nós temos uma responsabilidade, nós temos as nossas coisas para cuidar, né? Então nós temos que aprender a fazer essa divisão. Quando você aprende a fazer essa divisão, você vai ter tempo para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu lado espiritual. Porque tem gente, vamos trazer aqui para o lado espiritual, que ele faz tanta coisa dentro da igreja que ele não tem tempo nem para orar a Deus. Ele não tem tempo nem para ler a Bíblia. Ele não tem tempo para isso, porque ele está ocupado demais. Está ocupado demais. Então, quando a gente vai aprendendo a respeito disso, então o meu conselho para você é aprenda a fortalecer a sua mente. Né? Aprenda a fortalecer o seu corpo. Aprenda a fortalecer a sua alma. Porque quando nós fortalecemos essas 3 esferas da nossa vida, então nós vamos ter uma vida forte. E as pessoas vão olhar, porque você vai ganhar autoridade. E é assim que nós ganhamos autoridade. Né? É praticando aquilo que nós. Porque nós vamos praticando aquilo que a gente aprende. Então, quando nós vamos praticando, exercendo, nós vamos mudando de nível. Você vai mudando de nível. Eu estava até falando nisso, a partir daqui uns 3 meses, eu já estou maquinando aumentar o preço do meu serviço, aumentar o preço do meu dia. Né? Falando para Deus, eu já vou marcar uma data para isso. Eu vou marcar, vou começar a pôr preço no meu serviço. Porque eu tenho que me valorizar. Né? Você tem que se valorizar. Um dia desse, um rapaz chegou para mim e disse: mas nós estamos na crise, não sei o quê, você tem que estar subjugado a trabalhar mais barato, não sei o quê. Eu digo: negativo. Então, se você quer uma pessoa para fazer seu serviço mais barato, procure outro, não eu. Então, isso é importante demais. Porque quando você aprende a se valorizar, as pessoas vão te valorizar. Mas se você ficar esperando o valor que as outras der para você, então você não vai sair de lugar nenhum. Então por que muitas pessoas elas têm aí os seus valores? É porque primeiro elas valorizam. Então por que eu vim fazer essa aula aqui fechado? Isso aqui fechado. Porque tem muitas pessoas que não valorizam isso. Não valoriza isso. Então por quê? Eu gastei muito dinheiro para me aprender o que aprendi hoje. Então eu não vou estar passando de graça para qualquer um. Então é para aqueles que se interessam em aprender essas coisas. Então você está, nesse momento, gastando o seu tempo. Você não está gastando o seu tempo, você está investindo o seu tempo. Então você está investindo o seu tempo. Quando a gente fala nisso, é importante demais. Porque você está investindo na sua vida, no seu crescimento. É o seu crescimento que importa. Porque quando você cresce, você vai alcançar outras vidas. Quando você alcança outras vidas, então você está expandindo o seu conhecimento. De forma que impacta as pessoas e as pessoas impactam outras pessoas e assim por diante. Então você vai aprender a fazer isso. Nós temos que aprender a fazer isso. A tirar tempo, a aprender a utilizar o nosso tempo. Utilize o nosso tempo. E o meu conselho para você, aprenda a utilizar o seu tempo. Tire pelo menos um dia para descansar,
ficar em casa, né? Então, porque nós trabalhamos o tempo todo, mas as pessoas que estão aí, elas estão sempre buscando atividade. Elas estão buscando atividade o tempo todo, inventando atividade, né? Elas acham que isso é felicidade, acham que isso é alegria, está inventando atividade e esquecendo de alguns, muitos pontos na sua vida. Então vamos aprender a gerenciar o nosso tempo, né? A não estar gastando o nosso tempo com rancor, com ódio, com mágoa, com ressentimento, porque as pessoas elas estão, voltando aqui um pouco no gerenciamento do tempo, as pessoas estão gastando o tempo no futuro. Olha só, gastando a maioria do seu tempo no futuro. E outras estão gastando o seu tempo no passado. E nós esquecemos que nós estamos no agora. Nós temos que viver o agora. É o agora. Porque nós temos que viver no tempo presente. Então nós temos que fazer essa dosagem. É claro que nós temos que planejar o futuro. E nós temos que lembrar do passado apenas para tirar lições que nos fortaleça e lições que nos ensine a não fazer mais. Mas nós temos que... Porque pessoas que